Olá, eu adorava quando ouvia de vez em quando alguém dizer que era contra a globalização, que me parecia sempre ser algo assim como você ser contra o fogo, contra a demonstração de que a Terra é redonda e coisas pelo gênero. Nós temos uma economia cada vez mais globalizada. Essa economia globalizada reflete em todos os segmentos da cadeia qualquer alteração de relação, como está acontecendo nesse presente momento, de uma disputa em relação à produção de petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Isso tem feito com que os preços de petróleo deprimissem, e cada vez que os preços do petróleo caem, naturalmente há uma redução no uso de milho para a produção de etanol, sobretudo nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre se consegue estimar, aliás, a redução do consumo do milho para etanol nos Estados Unidos na ordem de 9,7 milhões de toneladas, o que é bastante expressivo. E esse movimento de progressivo fechamento das usinas de etanol e redução da produção de etanol como um todo nos Estados Unidos fez com que o preço do milho começasse a cair no mercado de Chicago desde o dia 18 de fevereiro. Ele tem apresentado uma tendência de queda, mas nós aqui no Brasil não a sentimos. Nós sentimos primeiro pela grande desvalorização que sofreu o nosso real em relação ao dólar. Nós chegamos a alcançar 5,26. Então, mesmo que ele estivesse caindo lá fora, não se refletia inteiramente aqui no mercado brasileiro. Agora, o real começou a pegar um pouquinho mais de valor, entretanto, ele ainda está subvalorizado quando a gente considera, digamos, as condições econômicas e financeiras do país existentes prévio a esse tumulto gerado pelo Covid-19. Agora nós não sabemos, e a única coisa que a gente sabe quando as pessoas não sabem é que elas buscam ativos de refúgio. Ativos de refúgio são ouro, dólar, às vezes franco suíço. Então esses explica também um pouco da grande valorização aí do dólar em relação ao nosso real. Do ponto de vista aqui de mercado, eu ouvi algumas teses que são pouco sustentáveis, como o caso, por exemplo, não sabemos se a safrinha não vai ser afetada. A Conab estimou que a produção de milho brasileira alcançará quase 102 milhões de toneladas, 101,9. E o USDA, naquele relatório Waste que eles fazem, a estimativa mundial, estimou que o Brasil faria 101 milhões de toneladas, enquanto que os nossos vizinhos da Argentina alcançariam 50 milhões de toneladas. Apesar da situação dramática que nós estamos vivendo, se vocês analisarem a exportação brasileira de milho no primeiro trimestre, ela representou apenas 48% do mesmo trimestre em 2019. Enquanto em 2019, no primeiro trimestre, se exportou 6,2 milhões de toneladas de milho, nesse primeiro trimestre de 2020 se exportou 3 milhões e 15 mil toneladas de milho. Ao mesmo tempo,
o Brasil aumentou grandemente a sua importação de milho. Enquanto que no primeiro trimestre do ano passado nós importamos 138 milhões de toneladas, neste trimestre o Brasil já importou 357 milhões de toneladas. Já estamos vendo alguns sinais de diminuição de preço, sobretudo na região do Centro-Oeste, que hoje é amplamente a principal região. Ainda não nos chegou, e vou dizer uma coisa, ainda não é suficiente qualquer baixa no presente momento para que possa voltar o setor de aves e suíno a ter pelo menos cobrir seus custos, porque hoje nem o custo nós estamos cobrindo. Isso vai ter como consequência que a importação de milho da parte do Brasil ela vai seguir. Ela vai seguir, principalmente vindo do Paraguai e da Argentina, mas não devemos nem descartar que eventualmente não haja alguma importação pelos portos do Nordeste e Norte provenientes do próprio Estados Unidos. É uma situação um pouco estranha, porque você tem um recorde de produção, você tem uma diminuição da exportação, você tem um aumento da importação de milho e o preço está nas alturas. Nós ainda vamos ter soja estável, demandada no mundo, mas não acontecendo esses picos de preço como está acontecendo em relação ao milho. Não podemos também esperar que haja uma pronta recuperação do nosso mercado de carne. Enquanto se faz uma discussão sobre quarentena linear, horizontal e universal versus a quarentena para os grupos de risco, nós seguimos com uma parcela considerável da demanda que seria food service prejudicado. Nós não temos hoje muito restrito o movimento do nosso consumidor a pontos de venda. Ele praticamente só está tendo acesso a grandes supermercados. Aquela lojinha de proximidade da esquina, ela tem sido prejudicada. Outra coisa que tem sido prejudicado tem sido a compra por impulso. Isso você sabe, quando você sai normalmente para fazer compra e fazer inspeção de vitrines, como eu digo, normalmente a gente acaba levando alguma coisa que não precisava. Esses fatores todos estão comprimindo a demanda, e essa não é uma situação, não vou mentir para vocês, dizer que isso vai melhorar semana que vem, porque não vai melhorar semana que vem. Nós ainda vamos enfrentar pelo menos um mês, se não for um pouquinho mais, até o final de maio, em relação a essa situação um pouco de demanda atípica. A produção segue normal, não tem tido problema, não há registros no Brasil, até o presente momento, de casos de qualquer funcionário de abatedor que tenha sido contaminado. Já há casos nos Estados Unidos, mas as medidas todas foram tomadas e a produção nunca chegou a ser afetada. O que nós temos aqui de maior dificuldade não sou médico, hein? Antes de mais nada, para esclarecer, uma das coisas que preocupa é que muitos dizem que esta
situação de quarentena horizontal, ela previne uma grande contaminação, mas ela, por outro lado, assim que a vida volta ao normal, aparecem novas ocorrências da doença. Ou seja, a tese seria de que até que mais de metade da população forme anticorpos, você não tem resistência como um todo. Eu tenho conversado com um amigo de uma grande indústria farmacêutica dos Estados Unidos e ele me diz o seguinte: olha, a vacina está pronta. A vacina está pronta. Agora, a vacina pronta não significa que você já pode sair aplicando à esquerda e à direita. Você tem que fazer testes primeiros em animais e depois em voluntários humanos e medir as consequências, ou seja, se há efeitos colaterais, se há algum dano, quando você toma esse tipo de vacina. São otimistas os quadros, dizem que em um ano nós teremos isso, então nós temos que tratar de sobreviver esse ano que está meio duro. Ele está meio duro, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando me perguntam há quanto tempo eu trabalho, eu digo que há 9 crises. Eu me lembro a crise mais séria que nós tivemos, eu era jovem, em 1978, tivemos uma crise do petróleo. O Brasil era um nítido importador de petróleo naquela ocasião. E nós tínhamos moeda estrangeira, divisas, para importar 3 dias das nossas necessidades de petróleo. Foi desses episódios que surgiu o projeto do álcool. Quer dizer, um problema sempre acaba a gente aprendendo a se movimentar. Eu estou querendo que vocês fiquem contentes, não quero que vocês fiquem contentes. Agora, não quero também agregar filme de terror na vida de vocês. Quem quiser ver, há uma anedota correndo nesse momento dizendo que se você quiser assistir um bom filme de terror, basta ligar a televisão nas notícias. Parece filme de terror. Eu não quero nada assustar, mas quero ser realistas. Nós vamos passar um período difícil. Até que volte à normalidade, nós vamos ter que buscar soluções de sobrevivência. Para nós alcançarmos um segundo semestre, que aí será um semestre de retomada, tanto de mercado doméstico, como de retomada com a possibilidade de reposição de estoques do mercado internacional. Nós estamos seguindo produzindo. Vejam que os aumentos da própria produção de grão do Brasil, eu estive vendo o nosso último prognóstico, é de que vamos produzir um recorde de soja também, 124 milhões de toneladas. E estamos tocando tudo para frente, não estamos deixando faltar comida. Já tivemos momentos bastante ruins no passado. Eu me recordo um dia que nós dormimos com um farelo de soja a $200, acordamos com ele a $400. Eu não estou vendo ele se movimentar para muito mais baixo do que isso. Mas em todas essas situações, nós fomos capazes de seguir adiante. Essa pandemia está também nos trazendo novos valores e eles possivelmente vão ser incorporados. Mais adiante eu pretendo voltar a conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que essa lição dessa pandemia vai fazer com que novas normas sejam observadas nas relações comerciais, relações econômicas. Nós vamos aprender um pouco mais, ainda que estejamos pagando um custo alto por essa lição. Até a próxima.